E bora replantar a maior orquídea do mundo? Pessoal, depois daquele trabalhão para tirar esse pedaço, eu decidi gravar esse vídeo mostrando aí para vocês como eu vou replantar essa orquídea. Olha o tamanho disso. Coloquei ela desse jeito aí para vocês terem uma dimensão aí do tamanho, né? Porque ela é uma planta muito grande mesmo. E aí, gente, eu testei várias coisas para colocar essa planta e no final ela vai para bacia, igual a outra foi, né? Então eu vou colocar ela nessa bacia por enquanto. Já furei, fiz vários furos no fundo e vou deixar ela enraizar totalmente, segurar o substrato, né? E depois disso a gente retira a bacia e deixa ela sem nada. Eu tentei colocar num tronco, ia ficar lindo colocar essa planta no tronco, gente, mas não tinha altura suficiente aí no orquidário, sabe? Eu ia ter que ficar sempre mexendo, então no tronco é meio complicado, o tronco ia apodrecer. E essa planta com o tempo, com o passar dos anos aí, chega a pesar toneladas, né? E um tronco sozinho, coitado, não ia conseguir segurar, não. Então eu decidi colocar na bacia mesmo. Muita gente reclama, né, de como fixar a planta, como deixar ela firme. Gente, vocês não estão entendendo o trabalho que deu para fixar essa orquídea. Toda vez que eu plantava ela, que eu terminava, ela tombava, ela caía, sabe? Então, mas assim, eu coloquei ela dessa forma aí, vocês podem ver, posicionei ela aí no vaso, né? Vocês podem ver que dá espaço aí para os brotos crescerem, mas também não estou muito preocupado com isso não. O que eu quero nesse primeiro momento é que isso aí enche de raiz logo, ela enraize e grude no substrato para a gente retirar a bacia e ela ficar com as raízes livres, né? Igual tá o outro pedaço lá. Essas raizinhas aí que vocês estão vendo, todas verdinhas crescendo, geralmente são raízes aéreas, então elas não gostam de ficar muito enfiadas dentro do substrato, sabe? Elas sempre desenvolvem aí na parte de cima da planta para captar principalmente a umidade ambiente e também alguns nutrientes, né? Então, eu coloquei substrato mais só no fundo ali atrás, tá vendo? Para poder tampar ali aquela parte que é onde não tem essas raizinhas aí. E eu tentei deixar elas o mais livre possível. Por mais que são raízes que todo ano seca e brota de novo, né? Não vai fazer quase que diferença nenhuma se eu cobrir elas. Mas eu optei por deixar mais livre, né? Como substrato, nesse aí eu estou utilizando brita, carvão e um pouquinho de casca de pinos no meio, tá? Ele estava sendo cultivado aí no carvão puro, né? Inclusive a outra parte que ficou lá da parte que a gente retirou essa muda e essa planta aí continua no carvão puro, já tem 6 anos, né? E vocês conseguem ver o vigor da planta. Então é por isso que eu falo, gente, o carvão funciona sim, tá? Funciona sim e ajuda sim no desenvolvimento das raízes. E aí tá a prova concreta. Só não coloquei mais carvão porque não tinha. Eu aproveitei o substrato que eu já tinha aqui em casa, sabe? E era o carvão misturado com brita e tudo mais. Então eu usei esse mesmo, não tem problema, que eu também não coloquei tanto substrato não. Vocês vão ver como que ficou no finalzinho aí, né? Mas vocês observaram uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, não só nessa orquídea aí, mas em qualquer orquídea. Um vaso bem drenado. Quanto mais furos você fizer no vaso aí da sua orquídea, melhor vai ser o desenvolvimento dela, tá? Porque esses furos, eles servem para deixar a ventilação entrar e a umidade excessiva ir embora, né? Então é bem importante aí a gente ter esse cuidado na hora de plantar as orquídeas, na hora de organizar o vaso. Compra aqueles ferrinhos de solda, sabe? A gente encontra aqui, eu comprei o meu, foi 15 ou 20 reais, se eu não me engano. E aí você coloca lá para esquentar e fura os vasinhos quando for fazer o replante. Porque aí fica um furinho bonitinho, né? Bem melhor do que furar com a faca, que às vezes o vaso racha e tudo mais. E melhora a drenagem aí, né? Da umidade excessiva. Vocês viram lá que eu virei a câmera, né? E mostrei para vocês o tamanho da planta. Aí eu, no final, vocês vão ver o resultado final, ficou como se fosse um conjunto, sabe? Essa muda que eu tirei aí com a anterior, vai ficar bem legal, vocês vão ver aí. Agora eu tô só completando com o substrato, né? Tô colocando aos poucos ali para poder ver se a planta fica firme, fica fixada. Eu encostei ela, ela tá escorada num tronco ali em cima. E aí depois que eu fiz isso aí, que eu coloquei o substrato e tirei, ela tombou pro lado, gente. Porque vocês não têm ideia do peso que tá essa planta. Os bulbos são muito grandes, sabe? Então isso faz pesar bastante, né?
na planta. Enfim, aí eu já coloquei o substrato, não filmei ela tombando para vocês, tá? E o resultado final ficou esse aí, gente, ó. Eu não completei com o substrato totalmente aí para cobrir as raízes tudo, tá? Coloquei só mais embaixo mesmo para manter uma certa umidade. E aí, para não ficar aquele vaso feio, sem nada dentro, eu coloquei essas barbas de velho aí por enquanto, tá? Então, conforme ela for enraizando aí, depois, sei lá, nós tira ou então deixa aí, enfim. Eu achei que ficou bem legal aí o acabamento. Eu tive que encostar ela na beirada do vaso completamente. Olha o tamanho da haste floral que ela deu, né? A primeira floração dela. Olha o tamanho dessa haste, gente. O toquinho dela. Mas vocês podem ver que no início eu coloquei ela mais pro meio do vaso, né? Só que como ela estava tombando, eu tive que retirar, colocar de novo a planta ali, firmar ela na beirada do vaso, né, para que ela conseguisse ficar em pé, porque senão ia ficar caindo. Aí ela ficou um pouquinho diferente do que estava ali no início do vídeo, porque eu encostei ela mais naquela beirada para amarrar. E aqui eu tenho uma comparação, vocês viram que eu coloquei algumas micro aí do lado do vaso dela, uma comparação daquela micro do lado da orquídea gigante. Conforme a gente vai afastando, né, vai mostrando ainda mais a orquídea gigante e a micro, tadinha, some, tá vendo? Só para vocês verem o tamanho que fica, né? Então é uma orquídea incrível, cresce bem mais que isso, tá, gente? A minha deve ter, sei lá, 1 metro e pouco de altura aí só de bulbo. Ela cresce bem mais que isso, né? Lembrando que a planta aí que tá no livro dos recordes é uma planta que tem um bulbo de 7 metros e... Aí, ó, o resultado final foi esse aí, gente. Olha como que ficou. Tá vendo? Eu coloquei uma mais em cima, outra mais embaixo e ficou desse jeito. Eu amei o resultado final. E aqui a gente levanta uma questão, né? Sobre, mas eu já vi uma orquídea, uma aracnis que é maior. Eu já vi uma orquídea vanda que chega a mais de 3 metros. Gente, essa planta ela é considerada a maior orquídea do mundo e conta tudo, sabe? A estrutura da planta, a espessura dos bulbos, né? Essa aí é uma planta forte, igual um coqueiro, né? Vocês podem ver que o bulbo é bem firme, bem forte, ela para em pé sozinha, não é igual às outras orquídeas. Por exemplo, eu postei a foto dela, uma moça comentou que, eu já vi planta que tem bem mais de 3 metros de altura, né? Porque essa aí chega geralmente aqui no Brasil a 3 metros de bulbo, de altura aí. Mas o que conta não é só a altura, né? Porque a altura eu tinha um aracnis aqui de quase 6 metros. O que conta, né, é a estrutura inteira da planta, a touceira que ela forma, o peso que ela atinge. Cada bulbo desse é muito pesado, né? E é uma planta que chega a pesar toneladas aí, né? O peso dela, então fica aí essa questão, tá? Ela é considerada a maior orquídea em robustez e epífita, tá? Então, é a maior orquídea epífita do mundo por todo esse conjunto aí. Igual tô mostrando para vocês aí o meu Dendrobium moscatum. Olha a altura dele, gigante também, né? O Dendrobium moscatum vai crescendo aí, ó, conforme vai passando o tempo. Porém, se colocar ele perto dela, ele fica aquela plantinha magrelinha, né? Sem graça nenhuma. Então é isso, né? Por isso que ela é considerada aí a maior orquídea do mundo. Não é só a altura, mas sim a espessura dos bulbos, o tamanho, a força da planta, né? E o peso que ela geralmente consegue atingir, que são toneladas. Vai chegando num ponto, gente, que é quase que impossível replantar sozinho essa planta, viu? A minha já estava chegando nesse ponto. Mas vocês viram aí a muda, né? Plantei os bulbos ali e o orquidário tá assim, né? Ficou um pouquinho apertado, um pouquinho espremido, mas é incrível, né? Essa orquídea, eu acho muito legal. E aqui termina, né, a nossa saga aí com a maior orquídea do mundo. Finalmente a gente conseguiu e aí eu vou voltar assim com conteúdo sobre essa planta somente lá quando ela florescer novamente, tá? Porque vamos focar em outras plantas, né? As plantas que o pessoal tem em casa para cultivar, que essa planta quase ninguém tem, é mais a nível de curiosidade mesmo. E também, por mais que o vídeo seja dessa orquídea gigante, dá para vocês aprenderem várias coisas, né? Porque o plantio é praticamente igual, né? Então é isso, se ficou alguma dúvida aí, né, você tem alguma dúvida sobre essa orquídea aí, sobre o Grammatophyllum speciosum, deixa aí nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, do nosso replante, espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu amei, queria ter colocado no tronco? Queria. Tentei colocar? Tentei, mas não funcionou, porque é muito grande e o tronco ia apodrecer e no final essa planta ia acabar caindo no chão. Então eu prefiro assim, que é mais seguro.
Aí eu tô mostrando os brotos, olha o brilho desses brotos, gente. Tô utilizando o adubinho aí, ó, de babosa, tá? Então se você nunca usou, usa aí, que é incrível, tá bom? Curte o vídeo aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal quem não é inscrito, tá bom? Qualquer dúvida deixa nos comentários e é isso. Tchau, tchau, gente. Um beijão.